Hoje agora a gente vai falar sobre as diferenças e diferenças, o método diferenças e diferenças, que é uma abordagem econométrica, né, para avaliação de impacto de nexo causal. E aí, para isso, a gente traz o artigo, né, Pronatec, o mercado de trabalho, uma análise para o campus, para os cursos oferecidos no IFRS Campus Rio Grande. É um artigo que foi publicado na revista Economia Aplicada, recentemente, né. Nessa apresentação, eu pretendo explicar como que os autores avaliaram, né, a efetividade do Pronatec, utilizando um método quantitativo bastante empregado na avaliação das políticas públicas, que é conhecido como diferenças e diferenças. Então, mostrar qual que é a pergunta da pesquisa, como foi construída a comparação entre os grupos, né, quais foram os dados utilizados, quais hipóteses que sustentam o método e quais as conclusões que os autores chegaram. Então, assim, trazendo o contexto da política pública, né, o primeiro ponto, então, é compreender o contexto da política pública analisada, que é a Pronatec. O artigo, então, ele avalia o Pronatec, que ele é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego, que foi criado pela Lei 12.513 em 2011. O principal objetivo da política era ampliar o acesso à educação profissional, qualificar os trabalhadores e aumentar as oportunidades desses trabalhadores deles serem inseridos no mercado de trabalho. Então, é uma formação técnica. No caso específico do estudo, né, os autores eles analisaram o curso de formação inicial e continuada que foram oferecidos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá no campus Rio Grande, entre 2013 e 2014. Então, naquela época, ali naquele momento, a região ela tinha um intenso crescimento, né, da indústria naval em razão dos investimentos, por conta do pré-sal e todo aquele contexto que foi vivido na época. Então, isso gerou uma elevada demanda por trabalhadores qualificados e justificou a oferta dos cursos pelo Pronatec. Então, ao todo foram oferecidos 615 vagas, distribuídas em 25 cursos FIC, né? Foram 25 cursos FICs ofertados, né? Com investimento estimado em um pouco mais de R$ 1 milhão, tá? Aí a gente vem para a pergunta da pesquisa e para o grupo tratado e o grupo de controle, né, a pergunta central da pesquisa ela é muito objetiva, né, então os autores eles procuram responder se a participação nos cursos do Pronatec, ele realmente melhorou a situação dos trabalhadores no mercado formal de trabalho. E aí nesse estudo a gente tem as variáveis explicativas, né, as variáveis de resposta. A variável explicativa de interesse é a participação no programa, que é representada pela conclusão do curso, e já as variáveis de respostas são 4 indicadores do mercado de trabalho. Deixa eu só. São 4 indicadores do mercado de trabalho, né? O salário hora, o logaritmo do salário hora, o tempo de permanência no emprego e empregabilidade, que é medida pela existência do vínculo formal de trabalho. Então, a intenção é verificar se a política pública eh, trazida pelo Pronatec se produziu mudanças concretas nessas dimensões, tá? E aí, então, a gente tem os dados de controle, né, o grupo tratado e o grupo de controle, que aí o grupo tratado ele é composto pelos participantes que concluíram o curso do Pronatec e o grupo de controle, ele é um grupo formado pelos indivíduos que iniciaram os cursos, mas desistiram antes da conclusão. Então essa estratégia é muito interessante, porque tanto os tratados quanto os controles, eles demonstram interesse em participar da política pública, só que a diferença é que o grupo tratado ele vai até o final, ele chega à conclusão do curso, atende à finalidade do programa e o grupo controle não, tá? É o oposto. Então, a gente tem a questão dos dados, né? O primeiro foi o banco de dados do IFRS, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com informações acadêmicas dos participantes dos cursos do Pronatec. E aí, a segunda foi a relação anual das informações sociais, que a gente conhece como RAIS, né? Que ela traz um histórico detalhado de todos os vínculos formais de trabalho. Tá? Então essas duas bases elas foram integradas para acompanhar os trabalhadores ao longo do tempo,
naquele período que foi analisado, né. Os dados eles vão cobrir o período 2011 até 2018. Então isso significa o quê? Que existem informações tanto antes quanto depois da realização dos cursos, que os cursos foram entre 2013 e 2014, né, que a gente falou no comecinho. Que isso é uma característica muito essencial para fazer a aplicação dos métodos de diferenças em diferenças, tá. E aí a gente vem para o método aplicado, para a gente poder falar sobre ele, que é o método diferenças e diferenças, né, que ele é um método que estima o impacto da política pública, ele compara a evolução dos indicadores, antes e depois da política, tanto para um grupo tratado quanto para o grupo controle. Então a lógica ela é muito simples, o que que significa? Que primeiro se observa como os participantes evoluíram ao longo do tempo, e aí depois se observa como evoluiu o grupo de comparação. E aí a gente, no final, observa compara a diferença entre as 2 evoluções. Então, se houver uma melhora maior entre os participantes do programa, essa diferença ela pode ser atribuída ao efeito da política. Tá. E além disso, os autores eles estimaram, 4 modelos econométricos diferentes, incluindo efeitos fixos, variáveis de controle e pareamento, buscando aumentar a robustez dos resultados. Então todo método quantitativo, ele possui pressupostos que precisam ser considerados. Então, no caso da diferença e diferenças, a principal hipótese, ela é conhecida como hipótese das tendências paralelas, porque se o Pronatec não existisse, tratados e controles, eles deveriam evoluir de maneira semelhante. E esse é o é a hi essa é a hipótese, né. E aí a abordagem do artigo, ela traz uma fundamentação teórica, que é justamente a utilização dos efeitos fixos, variáveis de controle e o pareamento para mitigar os vieses de seleção, tá. Então qualquer diferença observada após a implementação da política, ela poderia ser atribuída ao programa. E aí o artigo ele apresenta essa hipótese de forma teórica e fundamenta sua importância na literatura especializada. E aí o que foi considerado uma limitação é que os autores eles não realizam teste empírico, né, específico para demonstrar que essa hipótese realmente se verifica no contexto que foi analisado. Eh, e aí a gente vem para os principais resultados, né, que é a ausência do impacto causal no trabalho. Os resultados encontrados, eles mostraram que os cursos da Pronatec que foram oferecidos lá pelo IFRS, no campus Rio Grande, não produziram efeitos estatisticamente significativos sobre nenhuma das variáveis que foram analisadas. Ou seja, não tem evidências, né, não houve uma evidência do aumento do salário, da melhora da empregabilidade ou a maior permanência no emprego quando comparados ao grupo de controle. Então, os autores eles argumentam que esse resultado ele pode estar relacionado ao contexto econômico da região também, porque após um período de expansão, a indústria naval ela sofreu uma forte retração, então reduziu significativamente e drasticamente a oferta de empregos. E aí isso pode estar relacionado também para que os autores tivessem encontrado esse resultado. Então, mesmo trabalhadores mais qualificados, eles encontraram dificuldade para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho. Aí a gente vem com os pontos fortes, né, os pontos, fortes, do desse artigo, né, do que foi observado, é que ele utiliza dados administrativos de excelente qualidade, né, que é uma política pública de alta relevância, com dados administrados, de forma excelente. A gente teve uma integração do RAIS com o IF do Rio Grande do Sul, que isso é muito importante, essa integração permitiu essa alta qualidade dos dados também, tá. E aí ele emprega um método quase experimental, né, que é amplamente reconhecido na literatura internacional. E aí outro aspecto positivo é a preocupação dos autores em estimar, né, diferentes especificações econométricas, justamente para verificar a robustez do estudo que eles fizeram, tá. As limitações, existem algumas, né, apesar das qualidades, os pontos fortes apresentados, existem algumas limitações, e a principal delas é a ausência dos testes que comprovem empiricamente a hipótese das tendências paralelas,
Outra limitação é utilizar como grupo de controle os desistentes do curso também, né, porque esses indivíduos, eles podem possuir características que não foram observadas, como, por exemplo, estava mais desmotivado, não teve tanta motivação, alguma dificuldade pessoal também que influenciou no resultado, né, lá no mercado de trabalho. E além disso, o estudo ele só foi realizado em um campus do IF do Rio Grande do Sul. Então ele limita muito a generalização do resultado para todo o Pronatec ou para outras regiões do país, tá?